Física avançada. Configuração eletrônica e ligações. Configuração eletrônica. O modelo do átomo proposto por Niels Bohr foi um avanço significativo na compreensão pelo homem do comportamento da matéria. Bohr propôs que o elétron pode ocupar somente níveis de energia definidos. Quando cai para uma órbita inferior, o elétron de Bohr libera um comprimento de onda de energia específico. Isso explica por que gases excitados emitem somente cores específicas de luz, produzindo um espectro de linhas definidas. Seu conceito de diferentes órbitas definidas de energia também permitiu que ele relacionasse a configuração eletrônica a propriedades químicas de substâncias, como a velocidade a qual os elementos reagem com a água. Apesar de seus numerosos sucessos, o modelo de Bohr também tinha algumas deficiências importantes. Por exemplo, ele conseguiu explicar corretamente o espectro do gás hidrogênio excitado, mas não porque, sob exame mais cuidadoso, cada linha no espectro, na realidade, consiste de duas ou mais linhas separadas. A etapa seguinte no refinamento do modelo do átomo foi iniciada por Louis de Broglie. Ele previu que, em algumas situações, partículas podem se comportar como ondas. Cientistas como Schrödinger e Heisenberg logo aplicaram as ideias de Broglie à estrutura do átomo. Esses cientistas mantiveram o núcleo carregado positivamente do modelo de Bohr e níveis de energia definidos ao redor do núcleo, onde estão localizados os elétrons. Mas eles afirmaram que o elétron não poderia ser considerado uma carga em uma órbita definida ao redor do núcleo e que, na melhor das hipóteses, poderia ser indicada uma probabilidade dele se encontrar em um local específico. Por exemplo, se observarmos uma abelha voando ao redor de flores durante um período e pudermos registrar sua posição durante todo o tempo, vamos ver que é grande a probabilidade de localizar a abelha perto da flor e pequena mais longe. De forma similar, a probabilidade de encontrar o elétron ao redor do núcleo de hidrogênio é representada por uma distribuição de probabilidade que parece uma nuvem. E isso significa que, se de alguma maneira pudéssemos localizar o elétron, a maior probabilidade seria de encontrá-lo perto do núcleo. Mas também devemos reconhecer que existe uma pequena probabilidade de que ele poderia estar a alguma distância do núcleo. Para qualquer elétron no primeiro nível de energia, a distribuição de probabilidade parece uma nuvem esférica mais densa perto do centro. Chamamos essa distribuição de orbital S. Para elétrons no segundo nível de energia, existe um padrão de distribuição de probabilidade esférico similar aos dos elétrons para o primeiro nível de energia. E a segunda distribuição de probabilidade tem um formato de halteres, denominado orbital P, ou subnível. A distribuição de probabilidade esférica dos orbitais S só pode ter uma orientação determinada, enquanto que os orbitais P podem ter orientações em 3 direções diferentes. O terceiro nível de energia contém 3 tipos de orbitais, ou subníveis. O orbital S e o orbital P, que pode ser orientado de 3 maneiras diferentes, e o orbital D, para o qual existem 5 possibilidades, 4 orientações e uma orientação com um segundo formato. Schrödinger desenvolveu uma teoria matemática complexa prevendo essas distribuições de probabilidade.
Também se supôs que qualquer orbital poderia ter só um elétron girando em um sentido e um elétron girando no outro. Resumindo todas essas informações, existe um padrão definido. O número de tipos de orbitais em cada nível é o mesmo que o número do nível. Se elevarmos ao quadrado o nível de energia, o número resultante é igual ao número de orbitais desse nível de energia. A energia relativa de vários orbitais pode ser indicada em um diagrama. Cada círculo representa um orbital. Para o hidrogênio, o diagrama tem este aspecto. Todos os orbitais, dentro de um dado nível de energia, estão com a mesma energia. O átomo de hidrogênio, só com um elétron e um próton, é um sistema bastante simples, em que o elétron e o próton exercem entre si forças de atração iguais, porém opostas. Em átomos com mais de um elétron, como o lítio, existem forças de atração entre cada um dos elétrons e o núcleo, além de forças de repulsão entre os próprios elétrons. O resultado dessas forças adicionais de interação em átomos com vários elétrons é que os orbitais em um nível de energia têm energias diferentes. Uma seta representa um elétron e sua rotação. Os orbitais de energia mais baixa são sempre preenchidos em primeiro lugar. Todos os orbitais de energia equivalente recebem um elétron antes de receber um segundo. Chega-se a um ponto em que vamos começar a preencher um novo nível de energia antes que o nível anterior esteja completamente preenchido. Os orbitais que estão sendo preenchidos, ou que foram os últimos a serem preenchidos, têm a maior influência sobre as propriedades químicas do átomo. Também é interessante notar que a tabela periódica dos elementos pode ser claramente dividida em seções. Os mesmos orbitais estão sendo preenchidos para todos os elementos de uma seção particular. Como resultado, os membros de um bloco particular têm diversas propriedades similares. Por exemplo, o potássio, com 19 elétrons, tem um elétron em um orbital S externo, e o mesmo acontece com o sódio, com 11 elétrons, e o lítio, com 3. Portanto, quando fazem experiências com novos produtos com base em substâncias relacionadas, os químicos muitas vezes podem prever o que poderia acontecer. Sabendo onde um elemento se encontra na tabela periódica, fica mais fácil prever como ele reagirá com outro elemento.